migratórios brasileiros, falou? Pensando no Enem, especialmente Enem, tá, gente? Essa matéria cai muito, praticamente todo ano tem questões sobre migrações no Enem. E pensando nos outros vestibulares, na Fundação Getúlio Vargas, pensando na PUC, pensando no FUVEST, Unicamp, etc., nós temos sempre questões sobre eixos migratórios brasileiros, tá? Sempre. Além dos tipos de migração que vocês viram durante a semana, esses eixos migratórios brasileiros caem, mas caem é muito, tá? A gente divide o Brasil em 3 grandes momentos históricos de fluxos migratórios, tá? O primeiro momento histórico, que pode compreender praticamente todo o intervalo da história do Brasil, é o eixo migratório que tem o Nordeste como polo repulsor. Esse daqui é o primeiro grande eixo migratório, a população saindo do Nordeste. O segundo grande eixo migratório é o eixo migratório que tem o Centro-Oeste como polo de atração, tá? Que é esse segundo momento da migração brasileira, quando o Centro-Oeste vai atrair a população. E o terceiro eixo migratório, ele é caracterizado por maior pulverização dos fluxos migratórios no Brasil, tá? Então a gente fala de 3 momentos históricos, compreendendo 3 grandes fluxos migratórios. Eu vou repetir, tá? Fluxo migratório com o Nordeste como polo repulsor, fluxo migratório com o Centro-Oeste sendo o polo de atração, e os fluxos migratórios mais pulverizados no Brasil como característica mais jovem, tá? É o fluxo mais jovem do Brasil, beleza? Então, legal. O que vai acontecer aqui é que eu vou colocar quais são os motivos de cada fluxo migratório desses daqui que eu dividi, essa é uma divisão minha, tá? Eu que fiz isso aqui, não significa que seja melhor ou pior, mas eu dividi para tentar facilitar o entendimento de todo mundo. Os grandes fluxos em 4 fluxos menores do Nordeste, em 2 do Centro-Oeste e em 2 nesses fluxos mais pulverizados, beleza? Então, vamos a eles. O Nordeste como polo repulsor, a gente trata essa repulsão como um fator socioeconômico. O fator socioeconômico do Nordeste como polo repulsor não é o fator climático, tá? Muita gente, de maneira simplificada, fala que o Nordeste ele repele a população porque é uma região muito seca, que dificulta a vida da população, então ela tende a sair de lá. Isso não é verdade. Existem várias regiões do mundo que são mais secos que o Nordeste do Brasil em termos de pluviosidade e que têm um nível de desenvolvimento muito maior e se transformaram em polo de atração populacional. Vou dar 2 exemplos básicos aqui. Israel, que está numa região de deserto, está no deserto da Arábia, região muito mais seca do que o sertão nordestino, e mesmo assim se transformou num polo de atração, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, um país extremamente desenvolvido, com uma economia crescente, numa área muito seca. Então a seca não é um fator determinante naquele país. Uma outra região do mundo que atrai população é a Califórnia. A região oeste dos Estados Unidos, que está ali no deserto da Califórnia, deserto do México, e que é a região mais seca que o sertão nordestino e tem o maior PIB dos Estados Unidos. E é um polo de atração populacional, formando uma das maiores megalópolis do mundo na região. Isso significa que o fator natural, seca, não pode ser usado como justificativa para a repulsão do nordestino. Qual é o fator de repulsão? É o fator socioeconômico. São os escassos investimentos em infraestrutura, escassos investimentos em modernização, em irrigação, em acesso da população à renda, à produção, em tecnologia. E isso faz com que o Nordeste se transforme ao longo da história do Brasil no principal polo repulsor. Então, por favor, num vestibular, numa questão fechada ou aberta, ou até numa redação, dependendo da situação, não coloquem Nordeste polo repulsor por causa do clima. Tá? Existem inúmeros exemplos no mundo que contradizem essa lógica. Tá? Então, o Nordeste brasileiro é, historicamente falando, falta de investimento, de infraestrutura, de desenvolvimento tecnológico, de condições sociais, para que essa população consiga desenvolver economicamente na região. Por isso, o fator é socioeconômico. Tá? Carol, será que essa visão de expulsão pelo clima não veio da literatura brasileira, tipo Vidas Secas? Carol, a literatura brasileira ela só romanceia essa lógica, porque a expulsão pelo clima é uma
uma linha do pensamento geográfico que vem lá do século XVIII, chamado geografia determinista. A geografia determinista, ela, resumindo, tá? Ela diz que as condições naturais de uma região condicionam a vida da população. Se a gente tem uma condição natural que vai condicionar, por exemplo, se o lugar é seco, vai ser repulsão, chama anecúmeno, esse lugar que repele, é uma região anecúmena, que a população não se fixa exclusivamente pelo fator climático. Ou ainda, vai falar que quem vive em áreas tropicais é mais preguiçoso do que quem vive em áreas de climas mais frios, porque o clima frio estimula o desenvolvimento e o clima tropical, a frutinha no pé, a água disponível, estimula a preguiça. Isso também é uma visão do determinismo geográfico lá do século XVIII, que foi utilizado muito para justificar uma série de modelos coloniais e imperialistas. E a literatura brasileira, em alguns casos, ela acaba só romanceando essa visão, tá? Então, a origem é anterior a isso. Beleza, Carol? É uma origem, a gente pode falar de um pensamento europeu, tá? De alguns geógrafos europeus, inclusive, franceses, alemães e etc. Tá? Beleza? Então, legal. Bom, dentro do fluxo migratório do Nordeste como polo de repulsão, a gente tem o primeiro fator, ou primeiro eixo migratório, dentre vários outros, que é um eixo migratório que ele acontece, eu vou tentar fazer aqui cronologicamente, tá? No final do século XIX, início do século XX, é um eixo migratório que acontece em direção à região norte do Brasil, a Amazônia, em função do ciclo da borracha, beleza? O ciclo da borracha, que foi forte na Amazônia no final do século XIX, início do século XX, muitos nordestinos foram em direção à Amazônia buscando emprego no ciclo da borracha. Inclusive tem uma cidade criada na Amazônia, que ela foi criada pela Ford, a fábrica de carros, no final do século XIX, exatamente para estimular a produção do látex, a exploração do látex e a produção de borracha, para levar para os Estados Unidos para ser usado nas fábricas de pneus e dos automóveis. Chama Fordlândia. Eu não sei se você já ouviu falar nessa cidade, mas depois procura, tá? Fordlândia. É uma cidade que está dentro do ciclo da borracha, tá? Então, atraindo muitos nordestinos para trabalhar nesse ciclo. Só que foi um ciclo que durou 2, 3 décadas. Então, é uma migração que dura 2, 3 décadas. A última década do século XIX e as 2 primeiras décadas do século XX, principalmente. Então, é um fluxo que teve um início e um fim, tá? Muito bem determinado. Após, já no século XX, mais precisamente entre os anos de 1957 e 1967, tá? Nós tivemos a criação e o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, área industrial criada por um decreto por Getúlio Vargas, por JK em 1957, uma área de isenção de impostos para importação e exportação de produtos industrializados, e em 67 os governos militares, eles criam a SUFRAMA, Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, que é uma outra estratégia governamental para estimular o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. E aí, com essas indústrias chegando no norte do Brasil, chegando em Manaus, os nordestinos, por fator socioeconômico, principalmente os sertanejos, migram em direção a Manaus para poder buscar essa condição de emprego e melhorar a condição de vida. Tanto é que Manaus, que é uma cidade que tem mais ou menos a população de Belo Horizonte, 4 milhões de habitantes, região metropolitana, é uma cidade composta pouco menos da metade, um pouquinho menos da metade de nordestinos. Então tem uma participação de nordestinos, sertanejos especialmente, muito grande no contingente total da população de Manaus, fruto desse desenvolvimento industrial nos anos 50, 60 e 70, criação da Zona Franca de Manaus. Repara que o tempo inteiro eu estou falando de fator socioeconômico, é o emprego no ciclo da borracha, é o emprego nas indústrias de Manaus, em nenhum momento eu estou falando, é a seca do Nordeste, tá? Um terceiro momento desse fluxo migratório nordestino acontece mais ou menos junto com a Zona Franca de Manaus, entre 1956 e 1960, quando a gente tem a construção de Brasília. E aí, para construir Brasília, que foi construída em 1000 dias,
Para construir Brasília, precisava de mão de obra. Essa mão de obra da construção de Brasília, barata, inclusive, a mão de obra barata, ela foi especialmente a mão de obra dos sertanejos nordestinos, que migram para Brasília durante a sua construção e são chamados em Brasília de candangos. Os candangos. Tanto é que até hoje quem nasce em Brasília é chamado de candango. Os candangos eram os nordestinos que foram para construir a cidade de Brasília. Agora, o mais interessante aqui é que candango é um xingamento português. Candango, lá em Portugal, é pessoa que vive na escuridão, né? É pessoa que vive num mundo não muito benéfico, né? Uma pessoa ruim, tá? Então, quando lá em Brasília os nordestinos passam a ser chamados de candangos, é no sentido pejorativo, tá? As pessoas ruins estão aí, são os nordestinos. E esses nordestinos, eles vão construir Brasília, rapidão, Gabi, eles vão construir Brasília, a ideia era que eles construíssem e fossem embora, porque Brasília era para ser só para a alta cúpula, dos funcionários públicos e tal. Só que os caras constroem Brasília e ficam. E é por isso que a gente tem o crescimento das cidades satélites, que são espécies de bairros de Brasília. As cidades satélites, inclusive uma delas com o nome de Candangolândia. Tem uma cidade satélite de Brasília que chama Candangolândia. A maior parte dos nordestinos acabam ficando nessas cidades satélites, até hoje. As regiões mais pobres são as cidades satélites de Brasília, dentro da região metropolitana, as regiões com menor infraestrutura, as regiões com maior tráfico de drogas, maior taxa de homicídios. Em Brasília, está na sua periferia, exatamente essa região ocupada pelos candangos no sentido pejorativo, tá? Gabi, eu posso falar que o fator climático só se torna um fator uma vez que não é acompanhado de investimento? Perfeito. O fator climático, ele agrava a situação. A origem está na falta de investimento, tá? Perfeito. Aí sim, tá? Se você partir do investimento da condição socioeconômica para chegar no clima como um fator agravante, beleza, tá? Mas, por exemplo, qualquer lugar, mesmo com um clima adequado, seria um clima adequado, chuvinha e tal, se não tiver investimento, o desenvolvimento socioeconômico ele vai ficar precário, né? Bom, e o quarto fator de migração no Nordeste como polo de repulsão, o quarto elemento de migração, e que é o mais importante em termos de volume, a gente tem entre os anos de 1950 e 1980, a década de 50 até a década de 80, início dos anos 90, o processo de industrialização, e esse vai ser o fluxo migratório mais importante do Sudeste, beleza? Com destaque nesse processo de industrialização do Sudeste para São Paulo e Rio de Janeiro. Os nordestinos que foram para Brasília, eles são chamados de candangos. Os nordestinos que vieram para o sudeste do Brasil, eles são chamados de retirantes. Beleza? População com baixo poder aquisitivo, claro, né? Fugindo de uma condição socioeconômica extremamente precária, eles se retiram do Nordeste e migram para o Sudeste, por isso retirantes, e eles migram no famoso pau de arara, que eles sobem atrás no caminhão e vêm do Nordeste até o Sudeste no pau de arara, porque a condição socioeconômica não permitia nem viagens de avião, um luxo, nem as viagens de ônibus, também um luxo para os pobres do sertão nordestino. Então eles sobem na caçamba de um caminhão, aquele monte de gente, e vêm para o Sudeste no pau de arara, demonstrando a pobreza da população que sai do Nordeste. Quando essa população chega, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, o crescimento dessas duas cidades se dá de forma vertiginosa, o crescimento demográfico. Dá-se um nome para isso de macrocefalia urbana, ou também conhecido como hipertrofia urbana. Por quê? A economia brasileira ela foi extremamente concentrada São Paulo e Rio de Janeiro durante 30, 40, 50 anos da industrialização. A população que quisesse buscar emprego, ela não tinha outra opção, ou não tinha muitas opções que não fossem São Paulo e Rio de Janeiro. O resultado é que muita gente migra para São Paulo e Rio de Janeiro, especialmente do Nordeste. Tanto é que a cidade de São Paulo, melhor, região metropolitana, tem uma população hoje de mais ou menos 22 milhões de habitantes.
cerca de 11 a 12 milhões são de nordestinos ou descendentes de nordestinos. Então, a metade da população da região metropolitana de São Paulo é de nordestino ou descendente de nordestino. Só que como essa população chega extremamente empobrecida, elas não têm condições de viver em bairros com infraestrutura de qualidade, de comprar um apartamento, comprar uma casa. Eles passam a viver na margem das cidades, que a gente chama de a franja urbana, aí a gente tem a periferização, associada ao processo de favelização, que é caracterizada por uma infraestrutura precária, ou seja, falta de saneamento, falta de asfalto, falta de iluminação, falta de moradia adequada. Isso é uma favela, tá? E falar favela não é pejorativo, tá, gente? Então, processo de favelização, que são essas regiões empobrecidas em termos de infraestrutura e socioeconômico. Essas regiões empobrecidas, elas estão associadas a dois fatores: a um crescimento da cidade muito rápido e a falta de investimento em infraestrutura. Uma coisa andou com a outra. A cidade cresceu rápido demais e não deu tempo de fazer os investimentos. E a falta de investimento acaba gerando a favelização. Então, um vira causa e consequência do outro ao mesmo tempo, tá? Beleza. Fala, Rafaela. Os retirantes, Rafa, são os nordestinos que vieram para o Sudeste, especialmente entre os anos 50 e os anos 80, tá? Os nordestinos que foram para Brasília são os candangos. Os nordestinos que vieram para o Sudeste são os retirantes, beleza? É só porque tem alguns vestibulares, e o Enem também, ele gosta de cobrar essas questões regionais, às vezes coloca um poema, coloca um texto, coloca uma reportagem, em que está escrito lá retirante ou candango, e só pelo nome que ele está dando, você já consegue saber para onde ele vai, qual é o fluxo migratório. Candango, Brasília, retirante, Sudeste, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro. Beleza? Então, primeiríssimo grande fluxo, o maior da história do Brasil. Nordeste como polo de repulsão. Para o norte, ciclo da borracha em Manaus. Para o centro-oeste, construção de Brasília, os candangos. E para o sudeste, com a industrialização, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, com os retirantes, com a macrocefalia urbana, o crescimento urbano exagerado, muito rápido, hipertrofia, inchou, ficou fortinho, gerando, então, a favelização associada à falta de investimento. Por isso, até hoje, se a gente pegar as periferias de São Paulo e Rio de Janeiro, basicamente são periferias ocupadas por nordestinos e seus descendentes em função desse histórico de ocupação, de um uso de mão de obra barata e dificuldade de mobilidade social dessa população. Ficou alguma dúvida nesse primeiro? Tá tranquilo, pessoal? Beleza. Ninguém manifesta, eu vou continuar. O segundo grande fluxo migratório, ele é o fluxo em direção ao centro-oeste brasileiro, tá? Fiquem muito atentos a esse. Nós já trabalhamos... Fala, Gabi. Porque eu fiquei com dúvida daqueles trabalhadores sazonais que a gente viu na cana. Seu microfone deve estar fechado, Gabi, deixa eu ver aqui. Fala de novo, fazendo favor. É que eu fiquei com dúvida daqueles trabalhadores... eu escrevi no chat a minha dúvida, que eu acho que estou com muito leve. Você escreveu aonde? Ah, tá, aqui, da cana, desculpa. É essa a dúvida, Gabi, da cana? É, essa mesmo. Você fala que entra em qual? Que entra nesses retirantes aqui? Eu trabalho não sei temporário? qual que entra, porque eles continuam vindo até atualmente, né? Sim. Só que aí, Gabi, não entra nesses fluxos, tá? Porque o cara que vem colher a cana-de-açúcar, ele vem, colhe a cana-de-açúcar e volta, que é o que a gente chama de migração temporária. Não entra nesses eixos migratórios. Esses eixos migratórios, eles são basicamente êxodo, que é uma saída sem volta determinada, tá? Então, os fluxos temporários estão fora desses aqui, porque esses daqui é o cara vai sem hora para voltar. Aí entra nesses grandes fluxos migratórios aqui. Então, todos esses são basicamente fluxos de êxodo, que é saída sem um retorno determinado. Entendi, obrigada. De nada. Bom, o segundo eixo, Júlia, obrigado pelo retorno, tá, Júlia? O segundo eixo aqui é o eixo em direção ao centro-oeste, tá? Fiquem atentos,
porque no final eu vou escrever aqui do lado o porquê que esse eixo é importante. A gente tem dois tipos dentro desse eixo de atração em direção ao centro-oeste. O fluxo 5, que é o fluxo dos nordestinos em direção ao centro-oeste. Aí eu repito o fluxo aqui de cima, tá? Então eles coincidem. O nordeste é o polo de atração, no mesmo momento em que o centro-oeste é o polo de... Nordeste é o polo de repulsão, no momento em que o centro-oeste é o polo de atração. Então a gente vai ter aqui, ó, construção de Brasília. Ô Bruno, por que você está repetindo o de cima no de baixo? Para mostrar para vocês que todo fluxo migratório tem um polo de repulsão e um polo de atração. A construção de Brasília, repulsão nordeste, fator socioeconômico. Atração centro-oeste, fator socioeconômico e emprego. Então a gente tem a construção de Brasília entre 1956 e 1960, quando o Brasil... Agora vem o segundo, que é o 6 aqui, ó, que a gente já estudou exaustivamente em outros momentos, que é o fluxo migratório da galera que sai do sul e do sudeste e vai em direção ao centro-oeste. O fluxo 6, chamado de fator expansão da fronteira agrícola. Beleza? Essa expansão, ela começa na década de 70 e continua existindo até hoje. Beleza? Década de 70 até hoje. Essa expansão da fronteira agrícola, em termos demográficos, porque a expansão da fronteira agrícola é mais um contexto econômico, né? Estou expandindo uma atividade agropecuária. Em termos demográficos, ela é conhecida como marcha para o oeste. Beleza? É um nomezinho igual dos Estados Unidos. A marcha para o oeste tem uma conotação mais demográfica, mais migratória. A expansão da fronteira agrícola é uma característica mais econômica. É a expansão da fronteira agrícola que estimula a migração de muita gente do sul e do sudeste, buscando as propriedades rurais. Essa turma chega no centro-oeste, especialmente a partir da década de 70, para conseguir chegar lá, precisa da infraestrutura. Então, é um eixo migratório muito estimulado pelo desenvolvimento da rodoviária. Beleza? Então, a infraestrutura rodoviária teve papel fundamental em facilitar o acesso da população a essa região. Por que esse eixo migratório é importante? Quem que constrói Brasília? Governo JK. Quem que faz a expansão da fronteira agrícola, doando terras, estimulando a marcha para o oeste e construindo a infraestrutura rodoviária? Os governos militares. Portanto, esse fluxo migratório em direção ao centro-oeste é o único fluxo migratório na história do Brasil estimulado diretamente pelo governo. Outras migrações no Brasil são chamadas de migrações espontâneas. O cara vem para o sudeste, vai para o norte, etc., como migração buscando melhor condição de vida. Nesse eixo para o centro-oeste, é um eixo que o governo cria as condições com o objetivo, ele tem a intencionalidade de atrair essa turma para o centro-oeste. Portanto, estimulado pelo governo, será chamado de esse conjunto migrações oficiais. Pegou uma questão e na questão está escrito lá migração oficial. Essa migração oficial é a migração da década de 60 para frente em direção ao centro-oeste, com todos os programas de ocupação sendo programas governamentais, tá? Então o governo brasileiro ele criou isso, ele estimulou a migração. Em outros países isso já aconteceu também, mas, né, de alguns programas governamentais para estimular a ocupação de territórios. No Brasil foi construção de Brasília, doação de terras com a expansão da fronteira agrícola. Dúvida, meu povo? Gabi, marcha para o oeste é os sulistas, isso, marcha para o oeste feita pelos sulistas. Tanto é que alguns professores, tem uns amigos meus, que eles gostam de chamar esse fluxo 6 aqui, ó, como eixo sulino. O sudeste também participa, tá, Carol? O sudeste também participa, mas prioritariamente do sul do Brasil.
tá? Então, o eixo 6 aqui, alguns amigos meus chamam de eixo sulino, tá? É esse que a terra é vendida a preço de banana ou até mais barato, porque tem dia que a banana tá cara. Paraguai. Gabi, nesse fluxo migratório aqui, muitos brasileiros, só fazer um desvio aqui agora, tá, Gabi? Isso. Na verdade, é o contrário, Gabi. Teve paraguaio que veio para o Brasil, mas na verdade, o que mais aconteceu nesse fluxo migratório aqui foi que algumas pessoas do sul do Brasil, eu acrescentei uma setinha lá, Gabi, acabaram indo em direção ao Paraguai, tá? O Paraguai, ele tinha terra muito barata, o Paraguai não tem saída para o mar, então uma atividade econômica lá nos anos 60 e 70 muito enfraquecida. Muitos brasileiros do sul acabaram indo para o centro-oeste ou indo para o Paraguai na mesma época e no Paraguai comprando terras muito baratas. São os chamados, não sei se vai caber aqui, são chamados brasiguaios. Os brasileiros que compraram terras muito baratas no Paraguai e hoje produzem muita soja, né? Conflito armado entre os brasileiros e paraguaios por causa de posse de terra, tá? Então teve muito mais brasileiro indo para o Paraguai como eixo migratório do que paraguaio vindo para o Brasil nessa época. Beleza, Gabi? Fala, Igor. Bruno, a gente também vai ver as migrações internacionais para o Brasil sem ser as de refugiados? Teve uma aula de migração internacional no campus. Não, teve Agora, a de migração internacional geral, mas eu tô falando, tipo assim, a época que veio os italianos, aí pós-segunda guerra, essas coisas assim, bem as mais específicas. Não, isso é matéria mais vinculada à história, tá? A geografia, quando fala bem superficial, assim, bem rapidamente. Eu nem vou falar sobre elas. Beleza, Igor? Beleza, valeu. Valeu. Gabi, te respondi? Agora, então, pessoal, nós vamos para o terceiro grande fluxo. Beleza. O terceiro grande fluxo é a migração de nada, mais pulverizada no território brasileiro. Tá? Um terceiro momento, que é um momento mais jovem, é um momento da década de 90 para frente. Tá? A migração 7, o fluxo 7, repara que ele está aqui no Sudeste, saindo em direção ao Nordeste. Galera, presta muita atenção a isso. Essa migração do Sudeste em direção ao Nordeste, ela é chamada de migração de retorno, tá? Quando a galera volta em direção ao Nordeste. Então, é a migração do Sudeste para o Nordeste, ou seja, muita gente que veio para o Sudeste ao longo dos anos 50, 60, 70, 80, quando chega na década de 90, os retirantes, quando chega na década de 90, a gente passa a ter um fluxo migratório invertido muito maior. Ou seja, o Sudeste, que historicamente foi polo de atração para os nordestinos, hoje ele é polo de repulsão. Tem muito mais gente saindo do Sudeste do que chegando em termos do Nordeste. O saldo migratório hoje é negativo. Por que isso acontece? Primeiro, por causa da desconcentração industrial. Muitas indústrias passaram a se instalar em cidades de menor porte no Brasil inteiro, saindo de São Paulo e Rio de Janeiro, buscando especialmente cidades médias. O Nordeste, por exemplo, tem um crescimento econômico muito rápido a partir dos anos 90, tanto as capitais quanto o interior. Então, uma cidade que é destaque lá, que é Campina Grande, na Paraíba, uma das cidades de maior crescimento econômico no Brasil. É uma cidade média, pouco mais de 100 mil habitantes, e que atraiu muita indústria. E aí, quando a indústria sai do Sudeste e vai para o Nordeste, a população vai junto por fator socioeconômico. Segundo, associado à desconcentração, é o crescimento econômico do Nordeste, que está, claro, associado a essa desconcentração industrial do Sudeste. E, por último, se a gente tem crescimento econômico do Nordeste, desconcentração industrial do Sudeste para o Nordeste, tem como consequência disso tudo a redução dos empregos no Sudeste. Então, a galera nordestina que morava no Sudeste, tinha emprego e etc., com a desconcentração industrial, acabam voltam para o Nordeste, que hoje
ter uma geração de emprego significativa. Hoje que eu estou falando, tá, gente? Tirando essa conjuntura da pandemia. Uma geração de emprego significativa a partir da década de 90. Muitas fábricas, inclusive, deixam de instalar no Sul e no Sudeste para instalar no Nordeste. Dando 2 exemplos. A Ford deixou de instalar em Porto Alegre para instalar em Camaçari, região metropolitana de Salvador. E a Fiat deixou de instalar uma fábrica em Minas Gerais para instalar uma fábrica em Recife, Pernambuco, que é a fábrica que faz o Jeep, o carro Jeep, por exemplo. Então, para dar uma ideia do crescimento dessas regiões, dessas cidades. Essa migração de retorno, ela também é conhecida popularmente como de volta para minha terra, tá? Então, é o nordestino voltando para a terra dele. Tanto é que, região metropolitana de São Paulo, o saldo migratório desde 1991 é negativo. A região metropolitana de São Paulo ele está diminuindo de tamanho em termos de migração. Os nordestinos, por exemplo, que fizeram crescer na hipertrofia, macrocefalia, hoje eles fazem essas cidades diminuírem de tamanho, voltando para o Nordeste, voltando para encontrar suas famílias e etc. e tal. O fluxo migratório número 8, repara que ele é todo pulverizado aqui, ele está todo distribuído no Brasil, ele é caracterizado pela migração intra-regional. Intra quer dizer dentro. Repara que ao longo da história toda, as migrações são basicamente entre regiões, interregionais, entre as regiões. Agora, a gente passa a ter no Brasil muito forte, anos 90 para cá, um crescimento da migração intra-regional. Por quê? Porque existe um crescimento significativo de cidades médias, principalmente cidades médias do interior, sobretudo do Sudeste brasileiro. Então, crescimento do interior de São Paulo, crescimento do interior de Minas, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, Montes Claros, cidade Sete Lagoas, que está perto de Belo Horizonte, cidades que crescem muito economicamente, são cidades com uma qualidade de vida muito alta e que as indústrias passam a procurar essas cidades porque são áreas que a população tem uma taxa de produtividade muito alta em função da qualidade de vida. E também porque essas cidades menores têm um menor valor da terra, do terreno. Então, para as indústrias e a população se localizarem nessas regiões, fica mais barato. São cidades que dão grandes isenções de impostos, então menores impostos, e são cidades que têm um menor custo de mão de obra. São cidades que historicamente não têm indústria, então os sindicatos não são fortes e não pressionam o aumento salarial. E aí a mão de obra é mais barata, produzindo relativamente mais do que nos grandes centros urbanos brasileiros. O Brasil, que tinha uma migração historicamente extremamente concentrada, São Paulo e Rio de Janeiro, e especialmente da década de 90 para cá, pela desconcentração econômica de São Paulo e Rio de Janeiro, a migração também desconcentra. Então, a migração ela acompanha sempre os fatores socioeconômicos de um país, e especialmente do Brasil. Beleza?